Olá, meu nome é Davi Rodrigues e vou estar falando sobre memória externa, assunto do capítulo 6 do livro Arquitetura e Organização de Computadores. Tipos de memória externa. Estaremos falando sobre três principais assuntos: disco magnético, óptica e fita magnética. Disco magnético é um disco de um substrato, antigamente alumínio, porém hoje em dia é vidro, coberto por um material magnetizado, geralmente óxido de ferro. Antigamente era usado o alumínio, hoje em dia é usado o vidro, pois ele tem uma maior uniformidade de sua superfície, o que aumenta a confiabilidade de leitura e gravação. Redução dos erros permite uma redução dos erros de leitura e gravação e uma altura de voo mais baixo, além do material ter melhor rigidez e maior resistência a choques e danos. Mecanismos de leitura e gravação. A gravação e leitura é feita por uma bobina condutora, que ela se chama cabeça, podendo ser uma única cabeça de leitura e gravação ou separadas. Durante a leitura ou gravação, a cabeça fica parada e as placas giram. Durante a gravação, uma corrente produzida pela bobina gera pulsos, que esses pulsos são gravados na superfície magnetizável abaixo dela. Na leitura, o campo magnético do disco incita a bobina e assim é feita a leitura. Isso na leitura tradicional. Na leitura contemporânea, há duas cabeças separadas, porém próximas uma à outra. Aqui temos um exemplo de como é a cabeça de leitura e gravação, essa sendo a contemporânea, onde temos um elemento de gravação e um elemento de leitura, o sensor MR. Organização e formatação de dados. Os dados são divididos em anéis ou trilhas, e dentro dessas trilhas temos setores, sendo esses partes individuais de um dado. Aqui temos um exemplo de como são, sendo o círculo é uma trilha, e cada parte dessa trilha formando um setor. Temos lacunas entre elas, que são para dividir esses setores. A velocidade do disco. O bit próximo do centro do disco girando passa por ponto fixo mais lento que o bit da borda do disco, aumentando o espaçamento entre os bits em diferentes trilhas. O disco gira na velocidade angular constante, tendo setores em forma de fatia de torta e trilhas concêntricas. Como funciona desse modo? A cabeça se move até uma trilha e espera chegar em determinado setor por causa da rotação. A perda de espaço nas trilhas externas gera uma menor densidade de dados. Podemos usar zonas para aumentar a capacidade. Cada zona tem um número fixo de bits por trilha. Aqui são os diagramas de gravação angular constante na imagem A e na B de múltiplas zonas. Como localizar um setor? Localizando os setores. O disco deve ser capaz de identificar o início da trilha e o setor. Como funciona? Esse é o disco Winchester. Isso seria como se fosse uma trilha. E esse seria apenas um setor físico no caso. Sendo cada campo desse guarda um tipo de informação entre o começo, o fim e os dados que estão guardados nele. Características do disco Winchester. Características do disco, desculpa. Tem cabeça fixa, o que é bem raro, ou cabeça móvel, podendo ser um disco removível ou fixo. Cabeça única quando é apenas uma face, ou dupla, quando temos duas faces, esse sendo o modo mais comum. Prato único ou múltiplos pratos, que são tantos de disco que um único disco tem, quantos pratos um disco tem. O mecanismo da cabeça de leitura. Temos o por contato nos disquetes, lacuna fixa, que ele mantém uma distância fixa do disco, e lacuna aerodinâmica, que é o princípio de funcionamento dos discos Winchester, que está presente na suprema maioria de todos os computadores hoje. Disco de cabeça fixa, móvel. Cabeça fixa. Uma cabeça de leitura por trilha, essas cabeças são montadas sobre um braço rígido, totalmente fixo. Na cabeça móvel, é uma cabeça de leitura escrita por lado, e essa tem um braço móvel, que essa se move pela parte longitudinal do disco. Discos removíveis ou não. Um disco removível pode ser removido da unidade e substituído por outro. Oferece uma capacidade de armazenamento tecnicamente limitada. Seu limite é apenas a quantidade de discos que você teria. Permite uma fácil transferência de dados entre sistemas. Disco não removível, ele é montado permanentemente na unidade.
Múltiplas placas. Quando há mais de uma placa no disco, há uma cabeça por face ou por lado. Essas cabeças se movem juntas, são unidas e totalmente alinhadas. E cada trilha de cada placa acaba formando um armazenamento por cilindro, tendo um menor movimento da cabeça, aumentando a velocidade de transferência. Aqui teremos um exemplo. A gravação e a leitura é feita em todos os discos ao mesmo tempo, formando um cilindro de armazenamento, assim pode-se dizer. Aqui temos um exemplo. Essa parte cinza seria onde a informação está sendo armazenada ou lida. Disquetes. Temos três principais tamanhos, 8 polegadas, 8, 5,25 e 3,5. A capacidade dele é muito pequena. Era até 1,44 MB, teve o de 2,88, porém não foi popular. A sua velocidade de leitura e gravação é muito lenta, ele é barato, porém é um armazenamento muito obsoleto, a capacidade dele era muito baixa, até mesmo na sua época. O disco rígido Winchester, que é o que temos hoje na maioria dos computadores, foi desenvolvido pela IBM em Winchester, USA. É uma unidade selada, podendo ter uma ou mais placas. As cabeças voam por um colchão de ar. Conforme o disco aumenta sua velocidade, a cabeça fica muito próxima de tocar o disco, gerando um colchão de ar que afasta a cabeça de leitura do disco. E no armazenamento em tese universal é muito barato, o armazenamento externo e interno dele tem uma velocidade muito boa e a quantidade de armazenamento dele é muito grande. Aqui falando sobre 250 GB é muito fácil de achar. A velocidade de busca dele, a velocidade de leitura. O tempo de busca depende de 3 fatores: o movimento da cabeça até a trilha correta e a rotação do disco, porque tem que acessar a trilha e esperar chegar ao setor correto. E toda a soma desses 3 tempos gera a taxa de transferência, leva o tempo de acesso, que é a latência, o delay que vai ter entre o tempo que você pede informação até ela voltar para você. Aqui temos a temporização da transferência. A espera pelo dispositivo, a espera pelo canal. Aí realiza a busca, temos o atraso por rotação e no fim, sim, a transferência de dados. O RAID. O RAID é um sistema usado para ter múltiplos discos. Temos 6 níveis de uso dele. Não é um tipo hierárquico, são apenas 6 tipos classificados de 0 a 5. Desculpa. O conjunto dos principais discos como uma única unidade lógica. Podemos usar vários discos como uma única unidade lógica, porém temos vários discos físicos. A capacidade pode ser redundante ou mesmo por paridade. RAID 0, ele não é redundante, os dados são espalhados por todos os discos. Por exemplo, se você tem 3 discos, os dados são divididos em 3 partes e armazenados em cada um dos 3. Como tem uma busca paralela e uma leitura e gravação paralela, ele aumenta muito a capacidade de leitura e gravação. RAID 1, os discos são espelhados e espalhados pelos discos. Cada disco tem ambas as informações. Por exemplo, o armazenamento é feito no disco 1 e no disco 2. A mesma fonte. Esse é um modo muito caro, não compensa muito, ele é muito pouco utilizado. No disco 2, os discos são sincronizados, é um strip muito pequeno. A correção é feita pelo bit correspondente no disco de paridade. São usados múltiplos discos e esse é o modo mais caro, porque tem muita redundância, não tem uma necessidade para isso, então ele é não usado. O RAID 3 é semelhante ao RAID 2, porém é apenas um disco de redundância, calculando o bit de paridade. Ele é um bit de paridade simples para cada conjunto de bits correspondente. Os dados sobre unidade com defeito pode ser reconstruído a partir dos dados sobreviventes e informação de paridade. A taxa de transferência desse é muito alta. RAID 4. Cada disco opera independentemente, bom para a taxa de solicitação de entrada e saída alta. Temos grandes strips e a paridade de bit a bit é calculada por strips em cada disco. A paridade é armazenada apenas no disco de paridade, usado apenas para este. O RAID 5 funciona como o RAID 4, porém a paridade é espalhada por todos os discos. A alocação round robin para strip de paridade. Evita o gargalo como o RAID 4, normalmente usado em servidores de redes. RAID 6.
São feitos 2 cálculos de paridade, e esse é armazenado em blocos separados em disco diferente. O requisito para o usuário seria N discos, precisaria de N mais 2 discos. Tem alta disponibilidade de dados, 3 discos precisam falhar para haver perda de dados. Penalidade de gravação significativa. Aqui temos um exemplo gráfico de como funcionaria os RAIDs, tendo RAID 0, RAID 1 e RAID 2, RAID 3 e 4, RAID 5 e 6. Aqui é o mapeamento dos dados no RAID 0. Como pode ver, há 4 discos físicos, porém há uma única unidade lógica. CD-ROM, de armazenamento óptico. Originalmente usado para áudio, havia 650 MB de armazenamento, mais ou menos 70 minutos de áudio. É um disco feito de policarbonato com a cobertura reflexiva, normalmente alumínio. Os dados são armazenados em sulcos feitos a laser, e lidos também por ele. A densidade de empacotamento constante é uma velocidade linear de leitura. Aqui temos como funciona o modo de operação do CD. O laser é refletido na superfície, de acordo com os sulcros é feita a leitura de zeros e 1. A velocidade da unidade, ela tem uma velocidade linear constante de 1,2 metros por segundo a menos 1. Uma trilha em espiral feita do centro até a parte externa, até a borda do disco, com 5,27 km de extensão. Oferece um armazenamento de 4.391 segundos, o que dá 73,2 minutos. Aqui é o formato do como os dados são armazenados no CD-ROM. Como funciona o acesso do CD-ROM? Ele é feito por acesso aleatório. Como funciona? Ele sabe mais ou menos onde está a informação. A unidade de leitura, o laser de leitura, é movido até mais ou menos onde está a informação. Ele faz a leitura, vê onde ele está e dali ele consegue chegar no local certo. Ele fica mais ou menos perto e chega no lugar certo. CD-ROM, os prós e contras. A capacidade dele atualmente é baixa, porém ele é muito barato, é fácil de ser produzido. É uma unidade removível, apesar de pouco armazenamento, ele pode ser guardado por muito tempo. Para produções em pequena escala, ele acaba sendo uma solução cara e muito ineficaz. A velocidade de leitura é lenta e serve só apenas para a leitura, isso o CD-ROM. Outros armazenamentos. Tem o CD Recordable, o CD-RW, esse podendo ser apagável, esse dá para se apagar e regravar. E esse aqui tem, o CD-RW tem 2 faces, porém uma tem uma reflexidade diferente da outra. De acordo com o foco do laser, ele conseguiria gravar em uma dessas duas, quase que dobrando a capacidade. Temos o DVD, o Digital Video Disc, usado para indicar um player para filmes, só toca discos de vídeo. Digital Versatile Disc, usado para indicar a unidade do computador, lerá discos de computador e tocará discos de vídeo. Essa aqui é uma brincadeirinha, oficialmente nada. DVD, multicamadas, capacidade muito alta, 4,7 por camada. Foi uma grande revolução que um filme só cabia num único disco, usando a computação MPEG. Foi finalmente padronizados e havia codificação regional. Cada região, um filme só poderia ser rodado naquela sua região por um DVD apto a rodar um disco daquela região. DVD gravado, usado aquele que você poderia comprar ele virgem e está gravando os dados neles. Aqui temos exemplos de como funciona, tendo um CD-ROM e um DVD-ROM de dupla face. Aí vamos à era dos discos ópticos de alta definição. Projetado para vídeos em alta resolução, a capacidade muito mais alta que os DVDs comuns. Ele usava um laser de comprimento de onda mais curto, usando a faixa do ultravioleta. Como ele era um comprimento de onda menor, gerava sulcos menores. Sendo primeiro o HD DVD, tendo 15 GB de um único lado, uma única camada. Depois teve a sua evolução, o Blu-ray. Camada de dados mais próximas do laser, havia um foco mais estreito, com sulcos menores ainda, com a capacidade maior, oferecendo 25 GB de armazenamento em uma única camada. Tendo esse também disponível apenas para leitura, regravável e re-regravável, poderia ser gravado múltiplas vezes. Aqui temos os 3 exemplos dos sulcros. Comprimento de onda do CD, que era de 780 nanômetros,
no DVD, que já caiu para 650, que aumentou a capacidade, e chegando no Blu-ray Disc, chegou a 405 nanômetros. Fita magnética é uma linha contínua que só permite acesso serial, seja em série. Para acessar algum dado qualquer, você teria que passar por todos os dados anteriores a eles até chegar ao que você queria. A velocidade de leitura dele é relativamente lenta, é lenta para os padrões atuais. É muito barato, serve muito para arquivamento de dados. Como ele é muito barato e muito confiável, é ótimo para backup. Aqui temos os principais tipos de fitas, né, do LTO. Tendo o LTO1, que oferecia armazenamento de 200 GB, o LTO2, 400 GB, o LTO3, 800 GB, o LTO4, 1600 GB, o LTO5 já para 3,2 TB e o LTO6, que oferecia 6,4 TB. A velocidade de transferência foi aumentando, tendo seu menor em 40 no LT1 e chegando a 540 MB por segundo no LTO6. Aqui são alguns recursos para vocês.